colegas advogados, hoje, 9 de dezembro de 2016, sexta-feira, nós estamos aqui hoje reunidos com mais de uma dezena de advogados, colegas nossos da advocacia, depois nós vamos citar o nome. Nós estamos aqui no restaurante Big Camarões, agradecendo aqui a pessoa do Oswaldo, que recebeu o espaço para nós, mais um almoço das sextas. E hoje, como de costume, nós estamos trazendo mais um colega para tratar de temas importantes para a advocacia e para a sociedade. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso colega Dr. Carlos Rebouças, advogado militante, muito conhecido em Fortaleza, professor de Direito Processual Penal e membro integrante da Comissão de Defesa de Prerrogativas dos Advogados. O Dr. Carlos Rebouças vai nos falar aqui sobre as nossas prerrogativas. Dr. Carlos, um prazer muito grande recebê-lo aqui no almoço das sextas. Muito obrigado e fique à vontade. Eu que agradeço, quero agradecer ao Dr. Luiz Antônio, primeiramente, pelo convite para falar esse tema, que é um tema que deve ser lembrado e relembrado a todo instante, prerrogativas. Porque a prerrogativa do advogado, ela deixou de ser algo extremamente respeitado para ser algo extremamente desrespeitado. Nós temos um artigo da Constituição Federal, eu estou na Comissão de Defesa Prerrogativa, vai fazer 10 anos ano que vem. E tem um artigo da Constituição Federal que, de tanto ser falado, de tanto ser ouvido, ele ficou, como no Brasil nós temos aquela ideia da lei que não pegou, é um artigo que não pegou, que diz que é o artigo 183, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso virou uma frase que é dita sem efeito. Isso não é mais respeitado sequer por um porteiro de um fórum. O que dirá por um magistrado ou por um ministro do STJ ou do STF. Prerrogativa é algo que chegou a um ponto do próprio advogado de respeitar a sua prerrogativa. Nós temos casos de defensores públicos que não recebem colegas advogados para falar de processo. Nós temos casos de procuradores do Estado ou do município ou da República que nada mais são do que advogados públicos que se recusam a receber colegas advogados para tratar de determinado processo ou determinada matéria de pertinência do advogado. Então, quando você vê o próprio advogado desrespeitar a prerrogativa, então você sabe que chegou ao fundo do poço. O que nós podemos falar de prerrogativa hoje é isso. Nós chegamos ao fundo do poço no tocante a respeito às prerrogativas. Quando o advogado chega em uma vara hoje, muitas vezes ele já é recebido com patada. Quando o Fórum Povos Bevilacqua transformou algumas varas no que eles estão chamando agora de gabinete, porque a secretaria seria em outro local, como nas varas de família ou nas varas de fazenda pública, eu já ouvi casos, já aconteceu até comigo, de eu chegar numa vara dessa e antes de eu dizer qualquer coisa, a diretora já dizer: não, doutor, não é aqui não, dirija-se secretaria. Eu digo: aqui não é o fórum não, aqui não é, aqui agora é gabinete, mas é de juiz? Porque se for de juiz, o advogado tem livre acesso, além dos cancelos, independente de licença. Hoje não se tem mais essa noção, nem por parte dos colegas advogados. Hoje os colegas advogados que atuam no crime, alguns não têm conhecimento de que o Estatuto da Advocacia diz que o advogado tem livre acesso às dependências da delegacia, independente do horário de expediente, independente do seu titular estar presente ou não. E aí, muitos colegas dizem: não, mas aí é demais. É demais porque não é ele que está preso. É demais porque não é o colega que está ali tentando preservar a prerrogativa de um cliente que muitas vezes está sendo torturado física ou psicologicamente e não tem hora para impedir isso não. E aí vem uma autoridade policial, ou até um policial, um escrivão ou um inspetor, porque a autoridade é o delegado de polícia, a autoridade policial, vem dizer o quê? Não, doutor, tem área aqui que é restrita, o advogado não pode. O advogado pode entrar na delegacia só na recepção. Onde foi que ele viu isso na lei? Não existe isso na lei. O acesso do advogado é restrito. O advogado não anda na delegacia, passeio não. O advogado passeia no shopping center como outro qualquer ser humano qualquer.
Se ele está na delegacia, não é porque ele acha aquele lugar um lugar ideal para ir se divertir e passar o seu tempo de férias, não, de desocupado, não. É porque ele está ali para resolver algum problema de algum cliente. E como advogado, constituído ou não, porque não é necessário estar constituído com procuração, ele tem livre acesso às dependências da delegacia. Como ele tem livre acesso à dependência do fórum, como ele tem livre acesso à dependência do tribunal, ou seja, de quaisquer órgãos da administração pública. E para que isso? Para poder exercer o seu munus público, que no Ministério Privado, a advocacia é verdadeiro munus público, ou seja, é um serviço prestado à sociedade, é um serviço prestado ao jurisdicionado, igual ao serviço que o magistrado presta e que o promotor presta. Eu não chamo promotor de justiça, porque no processo penal é promotor de acusação. Não tem nenhum artigo do Código de Processo Penal que nomeie o acusador de promotor de justiça. Porque quem promove justiça no processo penal, quem está incumbido de promover a justiça, é o júri, no caso do tribunal do júri, e o juiz na hora de sentenciar. Ele tem que promover ali a justiça, conforme seja apurada a verdade real dos fatos. E na prática, quem vai realmente buscar ali a justiça daquele que está sofrendo a gana de punir do Estado, aquele que está sendo acusado, ou justamente ou injustamente, mas que tem os seus direitos e garantias constitucionais que têm que ser preservadas, é o advogado. Para nós vermos em que estado estamos, eu fui ministrar aula para uma turma de concurso para o Ministério Público. E na abertura da aula, na primeira aula, eu fiz 15 minutos de explanação, falando de como era a advocacia, falando da carreira jurídica, de como era a atuação no dia a dia no crime. E eu ousei dizer isso a eles. O promotor do processo penal não é promotor de justiça, ele é promotor de acusação. Quem promove a justiça para aquele cidadão que está sendo processado criminalmente é o advogado, que vai lutar para preservar os direitos e garantias individuais. E por meio de uma sentença que tenha observado o devido processo legal constitucional e que tenha respeitado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da presunção de inocência. É esse o profissional que é o promotor de justiça. Os alunos se revoltaram, foram falar com o dono do curso para me tirar e colocar o professor de direito penal por causa disso. Quando eu soube, eu cheguei para ele e disse: olha, eu me recuso a dar aula para vocês, porque se vocês, como alunos pretensos a um concurso, já estão prepotentes e arrogantes, vocês não merecem passar em um concurso. Eu não vou contribuir com isso. E me retirei da sala de aula. Então nós estamos vivendo uma época, aqui eu vou parafrasear o ministro Marco Aurélio, nós estamos vivendo um tempo estranho, é um tempo muito esquisito, onde o próprio cidadão está batendo palma para a prisão preventiva, sem estar presente nenhum dos critérios do artigo 312 do Código de Processo Penal, onde nós estamos vivendo momentos onde existe um promotor que vai à televisão dizer que não tem prova, mas tem certeza do que está falando, e aquilo ali é aplaudido pela população como motivação para prender ou processar alguém criminalmente. Eu sempre digo para meus alunos que você ser processado criminalmente é um direito. É um direito e você deveria alegrar-se quando for processado criminalmente. Porque isso foi exatamente para se defender. Porque isso foi uma conquista por décadas de derramamento de sangue e suor. Aonde antes um cidadão era acusado, por exemplo, de um crime de lesa majestade e não tinha direito de saber o que é que isso queria dizer, esse lesa majestade, era expropriado dos seus bens, tinha sua liberdade restringida, posto numa masmorra, e tinha inclusive a sua família expropriada, sua esposa. Eu posso dar aqui um exemplo de um filme, O Conde de Monte Cristo, onde todo mundo aqui assistiu, e é exatamente isso. Já é acusado, já é julgado, condenado e sumariamente enclausurado, executada toda a expropriação de bens, de liberdade e da esposa. E ser processado criminalmente foi uma conquista. E foi uma conquista com muito suor e sangue, literalmente falando. E após essa conquista do cidadão de ser processado criminalmente, veio
há 801 anos atrás, 801 anos passados, na Inglaterra, a promulgação da Magna Carta Libertatum pelo rei João Sem Terra, onde por imposição dos barões, que era quem detinha o poder econômico, e não aguentavam mais ser acusados de crime, expropriado dos seus bens e da sua liberdade sem motivo, veio um princípio de que não há crime sem lei anterior que o defina, que é o princípio da reserva legal. Um cidadão só pode ser processado criminalmente por uma conduta, se aquela conduta já era considerada crime, e não apenas sem prévia culminação legal. Ninguém pode ser preso ou expropriado de bem sem no devido processo uma sentença final transitada em julgado, e isso não existe mais no Brasil. Basta ver a ignorância do povo quando nós vimos aí falar-se as pessoas que praticaram caixa 2 até a presente data serem perdoadas. O povo achava que era de não ser processado criminalmente, mas realmente não vão ser processados criminalmente, porque até hoje não é crime. Agora que foi aprovado no Congresso para ser crime. Era perdão ali de matéria administrativa, não de matéria penal. Mas a ignorância do povo é usada contra ele mesmo. Aí você vê um promotor ir até a televisão e falar que se não fizerem do jeito que eles querem, vão abandonar um processo. Ou seja, eles vão até a Rede Nacional de Televisão ameaçar de cometer um crime de prevaricação, caso não sejam atendidos da forma que querem. Bem, quero agradecer ao colega Dr. Carlos Rebouças pela excelente explanação. Agradecer também a audiência e a presença aqui dos advogados, Dr. Silvio Rodrigues. Quero agradecer aqui ao Dr. Sidney Rodrigues, né? Ao pastor Edson Lopes, estudante de Direito, nosso colega Dr. Roberto Pires, nosso colega Dr. Gustavo Godoy. Agradecer a você, Carlos Rebouças. Aqui é o nosso colega Emílio Carneiro Neto, que aqui está, a doutora Raquel, a doutora Vânia Lopes, ao doutor Aldo Almeida, a doutora Neudo Duarte, ao nosso querido Mardônio, ao doutor Giovanni, colega advogado, e a nossa doutora Vânia Rocha ali, ouvidora da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Ceará. É um prazer muito grande participar de um almoço com todos vocês, dizer que no próximo ano nós continuaremos, no mínimo uma vez em cada mês, sempre trazendo um colega para expor um tema como esse.